E todos esses incontáveis sóis obedecem a leis naturais, algumas das quais já são nossas conhecidas. Como nós descobrimos que tais leis existem? Se vivêssemos em um planeta onde nada nunca mudasse, não haveria nada o que fazer, não haveria nada a descobrir. Não haveria ímpeto para a ciência. E se vivêssemos em um mundo imprevisível, onde as coisas mudassem aleatoriamente ou de modos muito complexos, não seríamos capazes de entender as coisas. E, de novo, não haveria essa coisa da ciência. Mas nós vivemos em um universo no meio, onde as coisas mudam, tudo bem, mas de acordo com os padrões, regras, ou, como chamamos, leis da natureza. Se eu jogar um graveto no ar, ele sempre vai cair. Se o sol se põe no oeste, ele sempre nasce de novo na manhã seguinte, no leste. E assim é possível entender as coisas. Podemos fazer ciência, e com ela podemos melhorar a nossa vida. Os seres humanos são bons em entender o mundo, e sempre fomos. Fomos capazes de caçar ou de fazer fogueiras só porque tínhamos imaginado alguma coisa. Existia uma época, antes da televisão, antes do cinema, antes do rádio e dos livros. A maior parte da existência humana foi passada nessa época. E então, com as últimas brasas da fogueira, em uma noite sem lua, nós olhamos as estrelas. O céu noturno é interessante, há padrões lá. Se olharmos com atenção, poderemos ver imagens. Uma das constelações mais fáceis de reconhecer está no céu do norte. Na América do Norte, ela se chama Big Dipper, a Grande Concha. Os franceses têm uma ideia similar, eles a chamam de La Casserole, a caçarola. Na Inglaterra medieval, este mesmo conjunto de estrelas lembrava às pessoas um simples arado de madeira. Os chineses antigos tinham uma noção mais sofisticada. Para eles, essas estrelas levavam o burocrata celestial em sua ronda ao polo do céu, sentado em nuvens e acompanhado por seus discípulos eternamente ansiosos. As pessoas do norte da Europa imaginaram ainda um outro padrão. Para eles, era a carroça de Charles, ou carroção, uma carreta medieval. Mas outras culturas viram essas 7 estrelas como parte de uma imagem maior. Foi o topo de um grande urso, a ursa maior, que os antigos gregos e os americanos nativos viram em vez do cabo de uma concha. Mas com certeza a interpretação mais criativa deste grande grupo de estrelas foi a dos antigos egípcios. Eles viram uma curiosa procissão de um touro e um homem reclinado, seguidos por um hipopótamo perambulante com um crocodilo nas costas. Que maravilhosa diversidade nas imagens várias culturas viram nesta constelação em particular. Mas o mesmo é verdadeiro para todas as outras constelações. Algumas pessoas acham que essas coisas estão realmente no céu noturno, mas nós mesmos é que botamos essas imagens lá. Éramos caçadores. Então botamos caçadores e cães, leões e jovens mulheres, lá em cima nos céus. Toda sorte de coisas de nosso interesse. Quando os marujos europeus do século XVII viram pela primeira vez os céus do sul, botaram todo tipo de coisas do interesse do século XVII lá em cima. Microscópios, telescópios, bússolas e popas de navios. Se as constelações tivessem sido batizadas no século XX, acho que poríamos lá geladeiras, bicicletas, astros do rock, talvez até cogumelos nucleares. Um novo conjunto de esperanças e medos humanos posto entre as estrelas.
Mas as estrelas são mais do que só imagens. Por exemplo, as estrelas sempre nascem no leste e sempre se põem no oeste, levando a noite toda para cruzar o céu se passarem a pino. Há constelações diferentes em estações diferentes. As mesmas constelações sempre nascem, digamos, no início do outono. Jamais acontece de uma nova constelação aparecer de repente no leste, uma que jamais tenha sido vista. Há uma regularidade, uma permanência, uma previsibilidade sobre as estrelas. De certo modo, elas são quase consoladoras. A volta do Sol após um eclipse total. Seu nascer de manhã após uma enfadonha ausência à noite e o reaparecimento da lua crescente depois da lua nova sempre falaram aos nossos ancestrais da possibilidade de sobreviver à morte. Lá em cima, nos céus, havia uma metáfora da imortalidade. Quase 1000 anos depois, no sudoeste norte-americano, o povo Anasazi construiu um templo de pedras, um observatório astronômico para marcar o dia mais longo do ano. O amanhecer desse dia deve ter sido uma ocasião alegre, uma celebração da generosidade do sol. Eles construíram este calendário cerimonial para que os raios do sol penetrassem pela janela e entrassem em um nicho em particular apenas nesse dia. Esse tipo de precisão é um triunfo da inteligência humana. Ele sobrevive aos seus criadores. Hoje, isto aqui é um local solitário. O povo Anasazi não existe mais. Eles aprenderam a predizer a mudança das estações. Não conseguiram predizer a mudança do clima e a falta de chuvas. Mas o templo deles continua a captar os primeiros raios de sol no solstício de verão. Eu imagino que o povo Anasazi se reunia nesses bancos todo dia 21 de junho vestido com penas e turquesa para celebrar o poder do sol. Estes nichos superiores, que são 28, podem representar o número de dias para a lua reaparecer na mesma constelação. Essas pessoas prestavam muita atenção ao sol e à lua e às estrelas. E dispositivos baseados em desenhos de certa forma similares são encontrados em Angkor Wat, no Camboja, em Stonehenge, na Inglaterra, em Abu Simbel, no Egito, em Chichén Itzá, no México e nas grandes planícies da América do Norte. Bom, por que as pessoas no mundo inteiro teriam tanto trabalho para aprender astronomia? Era literalmente uma questão de vida e morte ser capaz de predizer as estações. Nós caçávamos antílopes ou búfalos, cujas migrações iam e voltavam com as estações. As frutas e as nozes estavam prontas para ser colhidas em algumas épocas e em outras não. Quando inventamos a agricultura, tínhamos que cuidar das sementes, semear o solo e colher as safras na estação certa. Encontros anuais de povos nômades que vinham de longe eram marcados em épocas recomendadas. Bom, alguns dispositivos alegados para fins de calendário podiam ser devidos ao acaso. Por exemplo, o alinhamento acidental de uma janela e um nicho. Mas há outros dispositivos maravilhosamente diferentes. Hoje, só as ruínas secas das grandes cidades Anasazi sobreviveram à devastação do tempo. Não muito longe destas antigas cidades, em um local quase inacessível, há um outro marcador de solstício. Este de propósito singular e inequívoco. O arranjo deliberado de 3 grandes lajes de pedra